Boa noite, e a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês, conosco. Todos somos bem-vindos em nome do Senhor. Hoje nós terminaremos, falta pouca coisa para terminarmos o capítulo 4 de Romanos e pretendo começar já o capítulo 5 também, com a graça do Senhor. Então, eu vou deixar aqui aberta a janela para as mensagens. Se você não está me ouvindo, me avise. Acredito que hoje eu comecei certo. Da outra vez eu cliquei aqui no iniciar gravação em vez de iniciar a transmissão. Então temos alguns minutos aí, faltam 2 minutos para nós começarmos, né? Nosso horário é 19h30. Então vamos respeitá-lo. Daqui a 1 minuto nós oramos e então daremos continuidade aí no nosso estudo. Espero que esteja correndo tudo bem. Sabe, se está me ouvindo, se não está, me dê um ok aí. Bom, se tiver perguntas, eu tenho falado, você pode fazê-las aqui pelo chat, né, acho que tem disponível aí. Ou, ok, obrigado, Luquinhas. Ou você pode mandar aqui pelo WhatsApp, eu estou de olho nele aqui também, tá bom? Seja de acordo aí com a facilidade. Ok, beleza. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós chegamos em Tua presença, no Teu precioso nome, porque o Senhor é o nosso único intercessor. Isso que o Senhor tem dito, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedimos pelo Teu Espírito, Deus, que o Senhor nos dirija nesse nosso estudo. O Senhor me capacite, ó Espírito Santo, na minha natural incompetência, mas na sobrenatural competência do Senhor, para que eu exponha essa obra maravilhosa que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo, para que cresçamos na fé, para que amemos mais o Senhor, conheçamos, Deus, o propósito e o plano maravilhoso do Senhor que o Senhor tem desenvolvido na vida de cada um de nós. Abençoa cada irmão, irmã, amigo que está assistindo agora, que assistirá. Que em tudo o Senhor seja glorificado. Assim te pedimos no teu glorioso e precioso nome. Amém. Ok. Beleza. Vamos lá, gente. Então, já vamos começar aqui. Eu vou passar rapidamente nos versículos aí e tópicos anteriores. Você pode ver essa aula, né, no Romanos capítulo 4, a primeira parte. Então eu vou passar rapidamente, inclusive aqui nesses resumos. Por quê? Porque nós vamos começar com a graça do Senhor o capítulo 5. E no capítulo 5 eu vou fazer um resumo do capítulo 1, 2, 3 e 4. E vou começar aqui, nós paramos no slide de número 11. Então esses slides anteriores você pode acessá-los na aula anterior. Então não haverá necessidade de eu fazer a recapitulação. Eu só vou fazer a do próprio capítulo 11 para dar sentido aí nos próximos. Bom, vamos lá. Nós havíamos parado aqui. Romanos capítulo 4, versículo 13, diz assim: a palavra perfeita e eterna do Deus eterno e perfeito. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, ele está se referindo aqui a Abraão, não foi feita pela lei a Abraão. Ou seja, Deus não escreveu uma lei dizendo: olha, Abraão, se você fizer isso, 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 se você obedecer esta lei, você vai ser herdeiro do mundo. Na realidade, lá em Gênesis, quando foi feita essa promessa, Gênesis, aqui é o capítulo, se não me engano, é o capítulo 17 ou 15, vê aí no estudo anterior. Então, lá diz que ele seria herdeiro da terra que ele havia de caminhar, que
hoje, né, a gente conhece como Canaã, Israel, num limite maior, né, do que Israel tem hoje. Então, mas ele fez pela promessa, é o que diz aqui, ó, não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então foi uma promessa na qual Abraão creu. E aí, em Gênesis capítulo 15, diz que Deus imputou a ele, né, como justiça. Então, Deus prometeu a Canaã, a Israel, a sua descendência física, né, que é Israel, a nação, o país, né, o povo de Israel, é a descendência física de Abraão. E prometeu o mundo, aqui, olha, quando ele fala herdeiro do mundo, a palavra grega é cosmo e a gente conhece bem, né, um sistema, todo o nosso sistema, além da terra. Prometeu à igreja, que é a descendência espiritual de Abraão. Né? Porque tem alguns cristãos, eu reputo aqui aqueles que creem em Jesus, que são judeus, que têm o DNA de Israel ou de Abraão. Alguns até que não sabem que tem. Então esses seriam descendência física e espiritual, porque creram no mesmo Deus. Porque Jeová, o Senhor que falou com Abraão, ali em Gênesis, é o mesmo Jesus Cristo antes da sua encarnação, antes de o verbo se fazer carne. Então já vimos isso aqui, e aí terminamos com essa afirmativa aqui, baseada no versículo 14 e 15. Porque se os que são da lei são herdeiros, ou seja, se os herdeiros daquela promessa são da lei, ou da aliança, baseada na obediência aos 10 mandamentos e a todas as outras leis e artigos, né, dessa lei, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Aí ele vai responder o porquê no versículo 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Então Deus tinha feito também uma promessa a Israel em Êxodo, a partir do capítulo 19, que se eles andassem na lei dele, obedecendo toda a lei, eles seriam um povo especial e Deus os abençoaria, os protegeria, mas era baseado na obediência à lei de Deus, escrita lá, os 10 mandamentos e todas as outras leis e códigos, estatutos que vêm dela. E Israel não obedeceu, então quebrou a lei, quebrou a aliança, e Deus cumpriu não a promessa de bênção, mas a promessa de castigo e de maldição, escrita em Deuteronômio, Levítico. Então, a promessa que ele havia feito a Abraão em Gênesis 15 e 17 foi pela fé. Então, Abraão creu nisso. Portanto, Deus cumpriu nele, que seria o pai de muitas nações, considerando inclusive os cristãos que viriam dele, vamos dizer assim, espiritualmente, crendo no mesmo Deus. Quanto a Israel, Israel desobedeceu, né, o pacto, a aliança que a gente chama de o Antigo Testamento, aquela aliança feita no Sinai. Então hoje é um povo que precisa do evangelho, crer no evangelho para se converter. Então vamos ler aqui, ó. Se a promessa da herança de Deus dependesse da obediência à lei, essa promessa, né, jamais se cumpriria, devido à desobediência humana, como a história comprova acerca do fracasso de Israel. Então já vimos isso. Vamos passar agora para o nosso próximo slide. A graciosa justificação de Deus garante que a promessa da vida eterna, do reino de Deus, seja cumprida nos que creem em Jesus Cristo, para a salvação e não confiam em si mesmos nem em suas próprias obras. É um paralelo entre fé em Deus, por meio de Jesus Cristo, e fé em si mesmo, crendo que vamos supor que eu cresce em mim, crendo que eu poderia obedecer todas as leis de Deus e assim obter o reino de Deus. Então algumas pessoas acham, pela minha religião, pelas minhas obras, eu posso obter o reino de Deus, posso estar com Deus no céu. Só que é impossível para nós obedecermos a toda a lei de Deus. Às vezes nós podemos obedecer uma ou outra e tentar obedecer. Mas já vimos isso, que quando nós tropeçamos numa lei, tropeçamos em toda a lei, porque Deus considera a lei como um todo. É o pacto, ou escolhemos, né, se nós escolhemos a salvação por obras, fracassamos e nunca herdaremos o reino de Deus. Ou reconhecemos a nossa incompetência
E aí cremos na promessa de Deus pela fé, crendo que Cristo morreu por nós, que Cristo obedeceu por nós, e pedindo perdão de Deus pela nossa desobediência, pela nossa transgressão. Isso é a salvação pela fé. Veja o versículo 16. Portanto, quando ele diz lá, no versículo 15, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, agora o versículo 16. Então, nós temos uma conjunção aqui. Portanto, é pela fé. A preposição aqui do grego, né, é de origem, que seria é da fé. A promessa vem da fé, ou mediante a fé, pela, né, fé, para que seja segundo a graça. A gente viu que se a vida eterna fosse pela lei, pela obediência à lei, Deus seria obrigado a nos salvar, se nós obedecêssemos toda a lei. E é impossível. O único ser humano que obedeceu toda a lei de Deus e o agradou foi Jesus Cristo. Deus, né, o Pai falou no batismo de Jesus, né, por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba e falou: este é o meu filho amado em que tenho prazer. O único ser humano que deu prazer a Deus foi Jesus. Então, voltando aqui, né? Portanto, é pela fé, ou vem da fé, né, obter-se a promessa, para que seja segundo a graça. Graça é o favor que a gente recebe de Deus, a fim de que a promessa seja firme, que ela seja estabelecida, ela se cumpra a toda a posteridade. Posteridade aqui é a descendência, a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, os israelitas, por causa daquela lei que foi feita ali no Sinai, Êxodo capítulo 19. Mas também a descendência que é da fé. No caso, somos nós, os cristãos desse tempo da igreja, que como Abraão cremos na promessa. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Todos nós, de todos os que cremos, porque ele creu. Ele também é o pai dos israelitas biologicamente, porque eles são descendentes dele. Agora, o próximo versículo, né, de 17 a 19, o que nos ensina, né, esse trecho aí? Os que confiam em Deus devem perseverar por toda a vida na fé salvadora e na esperança do reino de Deus, como Abraão confiou. Então, aqui vem um fator importante. Então, pela fé, nós obtemos o alcance da promessa de Deus que vai se cumprir em nós, aqueles que creem como Abraão creu. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Creu Abraão no Senhor e isso, a sua fé, lhe foi imputada para a justiça. Então, quando ele diz ali, né, sobre perseverança, porque Abraão, apesar de não ser perfeito, ele perseverou com o Senhor, aquele Senhor que ele creu. Então ele falhou, às vezes, como marido, como pai, como patrão ele falhou, assim como qualquer cristão falha, mas ele não falhou por dolo, né? Ele não foi um traidor, por exemplo, como Judas, o Iscariotes, e como tantos outros que vivem uma hipocrisia de fé. Então ele foi um exemplo de cristão nesse sentido. Então olha só, vamos ler a partir do versículo 17 como ele vai falar de Abraão a respeito da sua humanidade, da sua fé e da sua perseverança. Como está escrito, versículo 17, Romanos 4, 17. Por pai de muitas nações te constituí. Deus falou, e nós vemos isso. Vamos pegar, por exemplo, quantas nações de cristãos tem. Independentemente se são de tradição católica, tradição ortodoxa, tradição evangélica, centenas de nações se dizem cristãs. Centenas, e com milhões de habitantes. Por pai de muitas nações te constitui perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Ele creu em Deus, o qual vivifica os mortos, ele é vivificador dos mortos. Você vê, Abraão foi tirado da Babilônia, né? Ele era um pagão, ele se dobrava a ídolos, ele não conhecia o Senhor.
Conhecia de falar, porque Jeová já era conhecido, né? Quando eu falo Jeová, lembra que esse nome, aquelas 4 letras, né, santas, é o tetragrama santo, que os judeus não pronunciam, eles chamam de Hashem ou nome. Então eu estou falando um nome comum, ou Senhor, conforme a tradução. Então, mas ele não o servia, até que ele é chamado em Gênesis capítulo 12. Então ele crê em Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Por que ele está falando de vivificar morto? Porque em Gênesis, no capítulo 18, o Senhor vai aparecer para Abraão, inclusive vai comer com ele. Né? Nós não sabemos exatamente como, ele ainda não tinha se encarnado ali, Jesus, né? Vai se encarnar cerca de 2000 anos depois. Né? Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo, da encarnação dele. E ali o Senhor vai falar para ele que dali a algum tempo, o tempo da vida, seria 9 meses, né? Sara daria à luz um filho. E ela fala, como é que eu vou dar à luz na minha idade? Né? O ventre dela já não era, ela não dava, não frutificava mais, ela era estéril por causa da idade. Abraão também, segundo ela, já tinha cessado o costume de homem, né? Mas aí Deus fala, haveria algo difícil para o Senhor? Então aqui o texto, Paulo, né, escrevendo aqui, vamos supor que 60 anos depois de Cristo, então quase 2100 anos depois de Abraão, diz, ele creu naquilo que era impossível para ele, né? O Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Para Deus, nada é impossível, exceto contradizer-se a si mesmo. Né, o seu caráter santo, sua personalidade, a sua dignidade. Deus não pode pecar, né, nesse sentido. Para Deus não há nada impossível. Então, se ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Nós somos mentirosos, ou porque queremos, ou às vezes porque falhamos, mas Deus não. Deus é sempre perfeito, né? Versículo 18. O qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Então as evidências eram contrárias, a sua idade, a idade da esposa. Mesmo assim ele creu. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, inclusive dos muçulmanos, alguns árabes, né? Não todos os muçulmanos, né? Mas ali da região da Arábia, né? Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então ele viu mesmo em vida já a sua prole crescendo. Deus falou que mesmo de Ismael viriam 12 príncipes, né? Aquela região próspera da Arábia, do Oriente Médio ali, descendência de Abraão. E não enfraquecendo na fé, isso aqui que é interessante. Quando você lê a história de Abraão a partir de Gênesis capítulo 12, você vai ver que ele falha. Mas como eu disse, na visão de Deus, ele não foi incrédulo. Ele foi falho como qualquer cristão pode falhar. Veja só o que ele diz, não enfraquecendo na fé, não atentou, não prestou atenção para o seu próprio corpo já amortecido, falando na virilidade como homem, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento, literalmente o grego coloca aqui necrose, do corpo ou do ventre de Sara, e não duvidou da promessa. Se você ler o capítulo 15, 17, você vai ver que ele fala, como é que eu vou saber, Deus? Eu não tenho filhos até o momento, porque, se não me engano, a promessa acho que demorou 20 anos para ser cumprida. Mas Deus coloca que ele não duvidou. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Então ele não foi incrédulo em si. Mas é como nós, às vezes nós cristãos, passamos por situações em que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Vamos supor que você pega uma doença, algo assim, ou algum parente. Algumas pessoas falam, vai dar certo, em nome de Jesus já deu certo. Como é que a gente sabe? Fé não significa que você vai ter uma palavra positiva e ela vai acontecer. Fé é confiar que Deus pode fazer se Ele quiser. Foi isso que aconteceu com Abraão. Então, o incrédulo não acredita em nada de Deus. Pode até saber que Deus existe, mas não acredita em nada. O verdadeiro cristão, como Abraão, ele confia plenamente em Deus. E ele aguarda na promessa, na fidelidade de Deus, mesmo que falhe de vez em quando. Então, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus.
Ele glorificou a Deus em tudo. Os que confiam em Deus devem perseverar por toda a vida na fé salvadora e na esperança do reino de Deus, como Abraão. Então, se você creu de fato em Jesus Cristo, como Abraão, para a sua santificação, redenção, sua salvação, você deve perseverar nessa fé até o fim. Não creia naquelas pessoas que falam, o crente nunca falha, mas não é hipócrita. Lembra que Jesus falou isso em Lucas capítulo 12, que é 14, se não me engano, que há o lugar dos hipócritas é no inferno. Então o cristão ele falha, mas não vive na hipocrisia. Esperança e perseverança na fé comprovam a justificação por meio da fé em Jesus Cristo. Veja só o versículo 21. E estando certíssimo, estando certíssimo aqui é uma palavra só no grego, ele tinha plena certeza de que o que ele tinha prometido, Deus também era poderoso para o fazer. Deus é poderoso para cumprir sua promessa. Qual promessa hoje nós cristãos esperamos? Estamos esperando Jesus voltar, estabelecer o reino dele, e ele vai fazer isso. A Bíblia diz que ele vai restaurar Israel. Ele fará isso no tempo dele. Ele diz que haverá uma grande tribulação. Isso que nós estamos vendo neste momento. Olha só. Depois você lê Mateus 24, Marcos, se não me engano é o capítulo 13, Lucas acho que é o capítulo 21, que fala que antes da volta de Jesus Cristo haveria guerras e rumores de guerras. Ezequiel fala que antes da vinda de Jesus Cristo, o povo da região de Gog e Magog, que é a região da Rússia, vai atacar Israel unido com aquele povo ali daquela região, que hoje é o Irã, Iraque, Síria. E nós estamos vendo isso. O mundo está se preparando por uma grande guerra. Estamos ouvindo isso. E fora que ele falou das pestes, das doenças. Agora uma outra doença está assolando as nossas crianças, uma hepatite aí, que não se sabe exatamente como ela surgiu. Veio da Europa, já chegou no Brasil. Veio o Covid e vem mais coisas assim. Então Deus está mostrando para nós isso. Ele é poderoso para cumprir. Porque se Deus mente, acabou. Todo mundo vai para o inferno. Deus não mente, ele cumpre. E os cristãos, Paulo morreu nessa fé, nessa esperança, Pedro, Abraão. Nós estamos vivendo esse período e aguardando. Então aqui é a nossa perseverança. Ela comprova a nossa fé. Assim, isso lhe foi também imputado com justiça. Então, ele perseverou na sua fé a Jeová. Ora, não só por causa dele, de Abraão, está escrito que lhe fosse tomado em conta, imputado a ele. Mas também por nós, Paulo fala daquela geração e por essa geração, nós, a quem será tomado em conta ou imputado a justiça. Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. É a Trindade. A Bíblia vai imputar a ressurreição de Jesus a si mesmo. Ele vai dizer isso em João 10: ninguém tira a minha vida, eu a dou e vou tornar a tomá-la. A Bíblia vai dizer que o Pai o ressuscitou e que o Espírito o ressuscitou também. Então nós cremos nesse Deus e no Jesus Cristo, que não está morto, morreu em nosso lugar e ressuscitou para a nossa justificação, ele diz, Jesus nosso Senhor. Ele coloca aqui que é muito importante, Kyrios, que é o próprio Jeová, Adon, o Senhor, o dono, Jesus o nosso Senhor. Porque, gente, nós temos que pensar isso, ninguém serve defunto. Nós podemos homenagear, respeitar, mas defunto não dá ordem, defunto não julga. Nós cremos e servimos Jesus Cristo que morreu. Ele foi um defunto, o corpo dele. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele voltou para o seu trono glorioso. E de lá ele volta. E ele vai cumprir isso. E se ele não voltar, e se nós morrermos na fé, nós vamos nos encontrar com ele, com Jesus Cristo, com tantos outros milhões e bilhões de pessoas que, como Abraão, morreram nessa fé. Aí ele diz: o qual, Jesus, por nossos pecados foi entregue, por causa dos nossos pecados. Ele não morreu pelo pecado dele, porque ele não tinha pecado. Ele morreu por nossos pecados, para pagar o preço da nossa desobediência,
Vamos ver melhor isso nós faremos, né, uma introdução aqui no capítulo 5. Por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Eu falei a maneira como nós usamos esse termo, né? Como um sinônimo de salvação, justificação, porque Deus dá o perdão judicial àquele, perdão total. Não é só desqualificar, vamos dizer, né, a lei, não. Nós merecemos o inferno por causa do que nós somos, pecadores contrários a Deus. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, veio em Cristo Jesus para morrer no lugar daquele que crê. E na sua morte, ele recebe o castigo de quem crê nele. E como é que nós recebemos, então, essa bênção do perdão dele? Crendo, confiando nele, em Jesus Cristo, como o único que pode nos salvar. Por isso que ele diz, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Né? Se ele não tivesse ressuscitado, ele seria mais um desses rol aí de religiosos que as pessoas podem crer, mas que crê, mesmo que crê no ídolo. Porque o homem morreu. Que homem pode garantir a vida eterna? Só o Cristo Jesus, que morreu, ressuscitou e voltou vivo, né, para a glória. Porque várias outras pessoas foram ressuscitadas. Né? No Antigo, no Testamento, nós temos, se não me engano, 3 casos. E no Novo Testamento fala que se perde a conta de quantas pessoas Jesus Cristo ressuscitou. Então, considerações finais aqui do capítulo 4. Primeiro, se Abraão, sendo o patriarca de Israel, né, aquele que deu origem a Israel, foi salvo devido à fé em Jesus, o Messias de Deus, então todo israelita deverá ser salvo do mesmo modo. Ele é o patriarca. Se Davi, do qual, segundo a promessa de Deus, viria o Messias, nós vimos aí, né, em 1 Samuel capítulo 7, Crônicas, se Davi, do qual, segundo a promessa de Deus, viria o Messias, que é Jesus, foi salvo pela fé nele, antes da encarnação dele, né, a fé em Jesus, então o israelita que não crê em Jesus está perdido, porque nós temos aí o patriarca e o rei, que Ezequiel falou que vai ser ressuscitado Davi e vai reinar novamente em Jerusalém. E eu creio nisso. Se a fé de Abraão em Jesus serve de exemplo para a salvação dos não-judeus, como nós, né, em geral, não há esperança de salvação em nenhum outro ser humano, além de Jesus, e em nenhum sistema ou obra religiosa. Por isso que Atos 4:12, né, Pedro afirma, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, ou devamos ser salvos. É só Jesus. Então, Jesus é a salvação tanto para os israelitas quanto para os pagãos do mundo inteiro. Esse é o ensino da Escritura Sagrada, é o cerne. Então, terminamos aqui o capítulo 4. Que Jesus abençoe você e sua família com a salvação pela fé nele, em Jesus Cristo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar aqui a introdução, conta com um pouquinho aqui da sua paciência. Nós vamos ver o capítulo 5, só um instante. Ok, eu vou fechar aqui este, pronto, vou colocar aqui do meu lado, só um instante também. Muito bem, vamos entrar agora no Romanos capítulo 5, é uma sequência, tá certo? Então, resumo agora do capítulos de 1 a 4. Primeiro, capítulo 1. A necessidade do evangelho da salvação devido à natureza pecadora humana. Isso aí é a grande mensagem do capítulo 1. Capítulo 2. Toda a humanidade é condenável e indesculpável perante Deus.
A grande lição, grande mensagem do capítulo 2. Capítulo 3. Deus é rejeitado por Israel e pagãos, mas salva a ambos, ou seja, tanto israelitas como pagãos, apenas pela fé em Jesus. O capítulo 4. A salvação humana nunca foi por obras, mas pela fé no Salvador de Deus, Jesus, o Messias. Qual que então é o tema do capítulo 5? Os efeitos, a causa e o modo da justificação de Deus pela fé em Jesus. Então, nesse capítulo, né, capítulo 4, ele encerrou mostrando o grande exemplo, né, de Davi, e especialmente de Abraão, né, da salvação pela fé, lá no Antigo Testamento. E o capítulo 5 ele vai mostrar quais são os efeitos. Quando você é regenerado, justificado, é salvo. Quais são os efeitos disso prático na sua vida e na minha vida? Como eu posso saber de fato se eu fui salvo por Deus? Então isso não é uma coisa subjetiva, é objetiva. É sobrenatural, mas faz parte do nosso dia a dia, do nosso natural. Porque senão é apenas uma religião vã. Porque religião é assim, a gente vive a religião lá no templo, no prédio, naquele evento lá que tem algum tipo de culto, e a nossa vida por aí é outra, né? Mas a salvação cristã, ela faz parte da nossa vida. Nós somos salvos, vivemos salvos, dormimos salvos, levantamos salvos, somos pai, mãe, filhos, trabalhadores que vivemos essa fé. Então, os efeitos, a causa, como ela, da onde ela veio, o que ela pode produzir aí, né? A causa, né? A sua origem e o modo, como é que ela aconteceu, o modo da justificação de Deus pela fé em Jesus. Esse é o grande tema, a gente pode dizer as 3 partes desse tema aí no capítulo 5. Vamos definir alguns termos aqui que são traduzidos. Eu coloquei traduzidos até por causa de uma colocação que foi muito boa, né, da Sabrine, da Sassá, na aula passada, né, que eu estava falando de um particípio e ela falou que era um gerúndio. De fato, a tradução era um gerúndio, né? Mas eu estava me referindo ao termo grego, que era um particípio que às vezes é traduzido por gerúndio. Então por isso que eu coloquei agora. E obrigado, Sassá, pela sua observação, porque não foi só ela que teve essa dúvida. Definição de termos traduzidos no capítulo 5. Então eu vou colocar pela tradução. Às vezes, eventualmente, eu vou citar aí o termo grego. Justificado. Aliás, só a título de curiosidade, né? Aqui atrás você tem a figura que seria aí de Lutero, né? O grande conhecido, né? O reformador do século XVI, pregando aí nesse desenho, nessa figura, as 95 teses, né? Ele era um padre, né? Um sacerdote católico que se converteu lendo a Bíblia, né? Foi assim que ele se converteu. Ninguém, exceto a Bíblia, o Espírito Santo, o regenerou. Muito interessante, né? Quero te animar a fazer isso. Olha, compre Bíblia, presentei com Bíblia, né? Eu me converti lendo a Bíblia. Vamos lá. Definição dos termos traduzidos no capítulo 5 de Romanos. Primeiro, justificado. Pecador que Deus concedeu perdão judicial. Lembra? Deus é o juiz e é o Salvador também. Jesus tem ambos, né, esse papel. Pecador que Deus concedeu perdão judicial ao crer em Jesus Cristo, quando ele crê como Salvador e substituto em sua condenação. Então nós vamos ver passo a passo. Eu coloquei esses termos na medida da ordem que eles aparecem em Romanos 5. Glória de Deus, em Romanos. É a pessoa de Deus, quando ele fala da glória, né? É a pessoa de Deus, sua presença e ser santo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados da glória de Deus, da presença de Deus. O que é gloriar também usado em Romanos, é dizer, exaltar ou orgulhar. Ele fala, no qual nos gloriamos. Ele está falando, nós nos exaltamos ou nos orgulhamos, assim eu coloquei entre aspas, né? No bom sentido, né? Nós nos alegramos em alguma coisa, assim, né? Exaltamos no evangelho, na salvação. Então, gloriar significa isso. Paciência também é usado aqui em Romanos 5. Esse termo é usado significando resistência ativa. Não no sentido de
dessa resistência aí, né, assassina, né? É uma resistência ativa. Então imagina, ativa assim, imagina que você tem que empurrar um carro numa subida, tem que firmar o pé e você está atrás desse carro e você tem que segurá-lo, empurrá-lo. Né? Você precisa de ajuda, mas você precisa, é uma resistência ativa, você faz força. Que pô, né? É a palavra usada. Não apenas passiva, é também uma perseverança. Ele também pode ser traduzido, e às vezes é traduzido por perseverança. A paciência é quando a gente fala, ai, Deus me dê paciência, né? Outras palavras aí que a gente tem, confusão. Quando ele fala, não dá confusão, a nossa fé não traz confusão. O que é confusão? Que Paulo esse é um termo muito usado no Antigo Testamento. Significa vergonha, constrangimento. Não apenas bagunça. Ai, que confusão é essa? Né? Que bagunça é essa? Né? Mas não, significa vergonha, constrangimento. Usado nesse contexto em Romanos 5. Ímpio. Quem é o ímpio, né, que a Romano cita? Descrente, profano, ímpio em si, ateu. No sentido, eu coloquei entre aspas, né, porque no contexto da Escritura, em Efésios, né, o ateu traduzido lá é alguém que está sem Deus e sem Cristo no mundo. Não é quem não crê em Deus, é quem está sem Jesus Cristo. É um ateu, é sem Deus. Pecador, no sentido de ser transgressor ou banido da presença de Deus, como todos nós, né? Porque nós somos transgressores da lei de Deus, estamos banidos da presença de Deus, desde que nascemos. Lei, o que significa lei? Pelo menos no capítulo 5, lei de Deus, entregue por meio de Moisés. Então, a lei que Deus entregou a Moisés, algumas Deus ditou, outras ele escreveu, como os 10 mandamentos. E figura. Figura significa tipo, modelo, protótipo, né? Falado, Adão era a figura daquele que havia de vir, é um modelo, tipo, protótipo. Ok? Então, vamos lá. Resumo do capítulo 5. Primeiro, do versículo 1 a 11, e depois fiz um erro ali, né? Especialmente 9 a 11, 5 a 6, se não me engano. Ele tem a descrição dos efeitos da justificação de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Descrição dos efeitos. Então, o que há a justificação de Deus por meio da fé em Jesus? Quais são os efeitos práticos dela na vida de quem foi justificado? Paulo vai tratar disso. 5 a 6, 9 a 11. 5 de 1 a 5. Eu vou até pedir licença aqui a você. Mais uma vez eu vou fazer já essa correção. Peço a sua paciência. Opa. Já vou fazer a alteração. Aí já. Ok. Vamos voltar aí. Corrigido. Depois nós temos a motivação da justificação de Deus por Cristo Jesus. Qual foi a motivação? Por que Deus quis nos justificar? Ele não tem nada a ganhar nem nada a perder. Ele não precisa de nós. Capítulo 5, versículo 6 a 8 vai dizer que é o amor. Sem Deus, o Deus cristão, nós não conheceríamos o que é amor. Porque o conceito de amor é um conceito deturpado. Só por Deus. Deus é amor, mas nós vamos ver detalhadamente isso aí. Dos versículos 12 a 14 é o alcance e efeitos do pecado de Adão sobre a humanidade. O alcance e efeitos do pecado de Adão sobre a humanidade. Você não tem nem ideia. O que o pecado de Adão, como ele alcançou a humanidade e quais são os efeitos até hoje, na minha vida e na sua vida, do que Adão fez lá no Éden. E por fim, o alcance e efeitos da graça de Deus para a humanidade. Palavras são importantes, sempre é importante. Lembra que Deus é chamado de Logos, a palavra de Deus, né?
Então eu coloquei o alcance e efeitos do pecado de Adão sobre a humanidade, para toda a humanidade. Só que agora, no versículo 15 a 21, eu coloquei o alcance e efeitos da graça de Deus para a humanidade. Porque isso é para a humanidade que crê. O pecado de Adão foi sobre toda a humanidade, inclusive os que creem. Agora, a graça de Deus é para a humanidade específica, que crê, que a gente vai ver isso aí. Então, acredito que era só isso aqui. Gente, eu vou fazer o seguinte, vamos parar aqui, porque eu terminei, né, o Romanos 4, dei uma introdução aqui em Romanos 5, e se eu começar agora, né, a primeira parte aí dos versículos de 1 a 5, não vai haver tempo hábil para eu terminá-la. Aí vai ficar meio pendenga, né, na próxima aula. Então, se Jesus permitir, nos veremos no estudo de Romanos daqui a 15 dias, se Jesus permitir. Agora, quero te convidar, se você não faz parte do nosso outro curso, que nós ministramos aí por aqui também, terças-feiras, então a terça sim, terça é Romanos, uma terça, na próxima terça será o curso de evangelismo, apostila. Se você gostaria de fazer, talvez não está aqui em Anápolis, né? Quem está aqui teve a apostila impressa. Se você quiser, a gente manda por PDF, é gratuito. Então é um curso de evangelismo. Então eu vou terminar aqui, agradeço a Deus pela sua vida, peço a Deus também por sua vida, pela vida da sua família. Deus nos guarde do mal, nos dê perseverança na graça e no amor dele. Boa noite e obrigado aí pela sua confiança. Não se esqueça de orar por mim e pela minha família, ministério. Deus abençoe.